Bom dia, turma. Hoje nós vamos dar início, a mais uma live. A partir de agora, a nossa live está sendo gravada, tá? E hoje nós vamos iniciar a apostila 4, tá? Vamos comigo lá, abre lá na primeira página da unidade da apostila 4 para a gente começar. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, ó, essa unidade 7 ela vai falar de calor e energia. Beleza? Deixa eu ver aqui que tem gente falando aqui comigo ainda. Tudo certo, então? Podemos começar? Vamos lá, então. Aqui a apostila traz essa imagem, né? E ela fala assim: um período histórico-social tem grande influência sobre diversas áreas, como a ciência, a literatura e a arte. No início do século XX, surgia um mundo novo com a invenção do automóvel, das máquinas industriais, do avião e etc. Esse desenvolvimento contribuiu para a criação de um movimento denominado futurismo. Os artistas futuristas estavam interessados em representar a velocidade das máquinas e seguiam uma linha um tanto radical que exaltava a máquina, a velocidade e a tecnologia acima de tudo. E aí, o que você vê no quadro futurista do artista italiano Ivo Panaghi? Panaghi, né? Deve ser isso. E aí, o que vocês veem aqui nessa imagem? Coloca para mim aí no bate-papo. Quando vocês observam essa imagem aqui, o que vocês conseguem observar? Letícia falou que lembra um trem. Se a gente parar para prestar atenção assim, parece um trem mesmo, né? A Betânia já viu algo mais abstrato. Esther também viu um trem, né? Exatamente isso. A ideia era, tanto é que o nome do trem, né? Ele fala isso. Trem, o nome do quadro é Trem em Movimento, tá? Exatamente. Como a ideia era mostrar o trem em movimento, a locomotiva em movimento, tá? Aí fala assim: de onde vem a energia utilizada pelas máquinas, como automóveis e trens, para conseguirem se movimentar? De onde vem, turma, essa energia? Do trem, do carro? Fala para mim. E Arley colocou aqui dos combustíveis fósseis. Só dos combustíveis fósseis? E aí? Só dos fósseis? Gás natural, ou seja, dos combustíveis, não é isso? Esse combustível que vai estar dando energia, certo? A queima desse combustível vai gerar energia para esse automóvel se locomover, não é isso? Então, é exatamente isso que nós vamos falar nessa unidade. Inclusive, nós já começamos a falar dela quando eu passei aquela pesquisa para vocês de energia térmica, né? Então, vocês já fizeram, já tem uma noção desse conteúdo de agora. A ideia foi exatamente essa, fazer vocês iniciarem uma pesquisa, adquirirem um conhecimento,
para a gente iniciar agora essa unidade juntos, tá bom? Então, vamos lá? Então, ó, o objetivo dessa unidade é descrever o funcionamento das máquinas térmicas. Nós já vimos, né, na unidade anterior, outros tipos de máquinas. Máquinas que, por exemplo, usavam polias, outros que era alavanca. Aqui nós vamos falar de máquinas térmicas. Definir o que é o efeito estufa e qual é o papel dele na manutenção da vida no planeta Terra. Por muitas vezes, isso é visto de forma muito errada, né? O efeito estufa ele é visto como vilão, sendo que, na verdade, não é o efeito estufa que é o problema, né? É a sua intensificação através da poluição atmosférica. Justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, associar questões econômicas e problemas ambientais com a produção e o uso das máquinas térmicas. Nós vamos falar disso aqui, né? A nossa pesquisa do Pantanal está completamente dentro desse assunto, tá? Determinar as ações dos seres humanos que intensificam o efeito estufa, mais uma vez aí a pesquisa do Pantanal está aí dentro. Discutir o uso de diferentes tipos de combustíveis e máquinas térmicas. Vamos lá então agora? Antes da gente iniciar, nós vamos ler aqui essa introdução do capítulo, tá? Para a gente entender como tudo isso aí surgiu, né? As consequências do uso dessas máquinas, né? E a importância do uso delas também, tá bom? Vamos junto comigo lá, então? Eu gostaria que vocês fizessem a leitura para mim. Deixa eu só ver aqui. Vamos fazendo o seguinte, cada um vai lendo um parágrafo. Pode ficando à vontade, tá? Pode iniciar, Esther. Na abertura desse capítulo, foi usada uma imagem do pintor italiano Ivo Panaggi. Ele fazia parte de um movimento artístico e literário chamado Futurismo. Pode continuar esse aí, Esther, que foi muito pequenininho o seu, vai. Uma das características do futurismo era retratar ambientes urbanos imensos em certo desenvolvimento tecnológico, como construções imponentes, a presença da luz elétrica e inovações industriais. Técnicas para dar a ideia de movimento também eram constantes, buscando uma sensação de mudança e dinamismo. Muito bem. Letícia, está com o microfone? Bom dia. Bom dia. Pode ler os dois, Lelê. Não sei se vai travar. De certo modo, o movimento se alinhava com a crença de que a ciência e a tecnologia promoveriam o progresso e a prosperidade das nações. Calor e energia foram duas ideias muito importantes para a sustentação dessa crença. Afinal, no século XVIII, a Grã-Bretanha presenciou grandes mudanças no processo produtivo com o desenvolvimento de máquinas movidas pelo calor, as chamadas máquinas térmicas. É o caso da máquina de James Watt, representada abaixo. Ela servia para retirar água das minas de carvão e assim facilitar a extração desse mineral, que era o combustível de outras máquinas térmicas. Muito bem. E a Arley está com o microfone? Estou, professora. Pode ler para mim, então. Hoje, são vários os combustíveis que usamos para movimentar nossas máquinas, como a gasolina, o etanol, o gás natural, o carvão, o metano e os biocombustíveis. Como veremos, muitas máquinas têm seu funcionamento baseado na obtenção de energia e de calor. Muito bem. Então, ó, só nessa introdução aqui, nós já podemos perceber a importância dessas máquinas térmicas. Concordam comigo? Por muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas é muita poluição, agride muito o meio ambiente. Concordo. Todos nós temos que concordar com isso. Só que, com o avanço da tecnologia e com o aumento, né, da população, vocês conseguem imaginar hoje vivermos
Sem essas máquinas térmicas, pensa, seria um tanto quanto impossível, ao meu ver, né? Só que o que nós precisamos pensar, né? Nós precisamos, de alguma forma, impactar menos o meio ambiente, não é isso? Nós precisamos diminuir esse impacto. Tem condição para isso? Tem, tá? Não podemos ser radicais ao ponto de que falar de que não vamos mais usar máquinas térmicas por conta da poluição atmosférica. Mas é possível? Tem solução para esse problema? Tem, tá? Só que por muitas vezes não se dá tanta importância a esse problema. E nós vamos chegar lá, tá bom? Vamos continuar aqui então. A apostila de vocês, ela faz um contexto histórico que é muito importante para a gente conseguir entender esse boom aí que aconteceu com a Revolução Industrial, tá? Vamos continuar? Yarley pode continuar para mim? Revolução Industrial? Posso, professora? Vai lá. Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, iniciada na Grã-Bretanha por volta de 1750, desenvolveram-se máquinas térmicas e outras tecnologias de manufatura, que modificaram as relações de trabalho e permitiram a produção em larga escala de inúmeros produtos, como roupas e calçados. As máquinas mecânicas de tear, fazer tecidos, como as representadas nessa ilustração, são um dos exemplos da tecnologia desenvolvida durante a Revolução Industrial. Muito bem. Quem gostaria de continuar a leitura, que não leu ainda? Bernardo, tá com o microfone aí, Bernardo? Betânia? Dia. Bom dia. Nas ciências, os esforços se voltaram para o desenvolvimento de máquinas cada vez mais eficientes, e o estudo do calor e da temperatura deu origem ao campo chamado termodinâmica. No âmbito político e econômico, as mudanças também foram muitas. A Grã-Bretanha se consolidou como a grande potência mundial, expandindo sua área de influência por outras nações. Em relação ao Brasil, por exemplo, após a chegada da Corte em 1808, a Grã-Bretanha se tornou a nossa principal parceria comercial, fornecendo produtos industrializados e influenciando em significativos eventos políticos, como a independência em 1822, a proibição do tráfico de escravos em 1850 e a Guerra do Paraguai de 1864 a 1870. Muito bem. Mais alguém, Joaquim, gostaria de ler para a gente, Joaquim? Não? Deixa eu ver aqui. Rian? Dani? Então vamos. Ah, toma vergonha, Rian. Tô com saudade de vocês. Quando eu escuto a voz, mata um pouquinho a saudade. Vamos lá, então? Então eu vou reiniciar aí o pessoal que está lendo, tá? Os meus assistentes. Vai lá, Esther. Muito da sociedade ocidental e de sua organização se alteraram com esse momento histórico, contrapondo diferentes visões e benefícios ou malefícios trazidos pelas conquistas tecnológicas e científicas da Revolução Industrial. Por exemplo, podemos pensar que houve uma maior oferta de produtos e a um preço menor do que os artesanais, proporcionando mais conforto e economia às pessoas. Por outro lado, tal movimento criou uma necessidade de consumo que não existia antes, fazendo daí a aquisição de bens uma distinção social e uma meta, mesmo para quem não necessitava deles e nem tinha condições financeiras de adquiri-los. Muito bem. Agora, Yarley.
Peraí, professora, aqui que eu me perdi um pouquinho. Eu estava Aqui, na ó. minha postura. Esse movimento, Ah, tá. Esse movimento também criou riquezas para a Inglaterra, pois ela exportava seus produtos para um mercado cada vez maior e suas empresas se destacavam como modelo de desenvolvimento. No entanto, essa riqueza não estava distribuída entre os cidadãos, mas concentrada em alguns pequenos grupos de pessoas que exploravam a mão de obra e as condições precárias de vida e de trabalho de um grande número de operários que produziam os bens de consumo. Letícia, Como é possível notar, não há só um ou dois lados da questão, mas diversas e complexas relações e consequências causadas pela revolução industrial nas ciências, na tecnologia e na sociedade. então, turma, esse texto ele trouxe para a gente várias informações que são bem pertinentes. Primeiro, né, nós temos que levar em consideração que a Revolução Industrial, ela sim teve vários aspectos positivos para a ciência, para o avanço da tecnologia e para a sociedade de uma forma geral, né? Mas também, junto aos pontos positivos, ela trouxe também vários pontos negativos, tá? Em cima dessa leitura aí, fala para mim quais foram os pontos positivos que vocês conseguiram identificar em relação à Revolução Industrial. Se quiser falar no microfone, melhor ainda. Fala para mim, o que vocês conseguiram identificar? Então, o que eu achei de positivo, professora, foi economia e, como um trecho disso, o melhor conforto, né, trouxe para a gente. E até um facilitamento de algumas tarefas, a produção de alguns produtos para venda. Isso aí. Não adianta falar, né, turma, que, por exemplo, quando a gente fala, quando o Yarley colocou assim, o conforto, me vem à cabeça muito a questão dos descartáveis. Eu falo muito isso com vocês em sala de aula, né? As embalagens descartáveis, elas nos proporcionam realmente um conforto. Você usou ali, pegou, jogou fora. Ai, nossa, não tive trabalho de ir lá, limpar vasilha, né? Só que eu tenho a consequência disso, não é isso? Então, por exemplo, esse conforto, ele também, querendo ou não, ele vai me trazer um aspecto negativo. Vamos guardar esse conforto aí para depois falar do ponto negativo. Outra coisa que ele colocou é que começou a produção em larga escala. Quando se produz em larga escala, qual outro benefício eu tenho? Fala para mim aí. O que vocês acham? Pensa em eu produzindo um produto de forma artesanal e uma forma industrial. O que vai me trazer de diferença aí? Exemplo, uma blusa de crochê que a mãe está lá fazendo crochê, né? E uma máquina que vai produzir 100 blusas na mesma velocidade que a mãe produziu uma. Eu posso vender os dois produtos pelo mesmo preço? E aí? Influencia isso? A produção em grande escala influencia no preço? O que vocês acham? Com certeza, né? É o que eu falo, por exemplo, em relação aos produtos orgânicos, né? Se eu for comprar um quilo de tomate orgânico vai ser pequenininho, né? Então eu preciso de bastante tomate orgânico para ter 1 quilo. Agora, se eu for no supermercado comprar o tomate lá cheio de agrotóxico, eu pego lá uns 5 tomates, eu já tenho 1 quilo de tomate, que eles já são grandão, né? Por isso que o preço do produto orgânico, que é produzido em pequena escala, ele acaba sendo maior. Então, com a Revolução Industrial, facilitou o quê? Diminuir o preço. O preço dos produtos ficaram bem menores. Só que isso também tem um aspecto negativo por trás disso, tá? Vamos lá, vamos pensar, já vamos guardando os aspectos negativos que nós vamos falar. Mas o que, turma, que vocês acham que foi positivo?
Emprego. E a Arley falou, professor, querendo ou não, surgiu mais empregos, né? Muito bem. Agora, vamos pensar nos aspectos negativos de tudo isso. Primeiro aspecto negativo em relação ao que o Yarley colocou. Lembra que eu falei com vocês? Conforto, né? O conforto, por exemplo, de eu ter aí um monte de embalagem descartável. Se eu tenho um monte de embalagem descartável, eu estou aumentando a produção de quê? Que é um problema ambiental. Um dos maiores problemas ambientais, inclusive. O lixo, o plástico, o lixo, não é isso? Se focássemos na reciclagem, menos mal. Mas a gente sabe que a produção de lixo ela só vai aumentando, né, por conta exatamente dessa praticidade, né? Outra coisa, quando o produto ele se torna muito barato, o que aumenta? Fala para mim. O que vai aumentar quando o produto se torna muito barato? A produtividade e o consumismo, Letícia, exatamente. Hoje em dia, o ser humano se tornou altamente consumista. Por quê? Porque o produto está barato, entendeu? Então, assim, ele acaba comprando mais do que ele necessita. Quando a pessoa consome além do que ele precisa, ele acaba exigindo das indústrias produzirem mais. Então, tudo isso, turma, tem uma consequência. Quando eu consumo mais, as indústrias acabam produzindo mais e acabam poluindo mais também. Não é isso? Igual essas promoções, né, que o Yarley colocou ali. Por exemplo, compre 2 Doritos e pague 2. Não é isso? Compre 3 e pague 2. Tudo isso aumenta a produtividade, tá? Então, o que nós temos que pensar? Eu vou trabalhar com vocês, né, nessa unidade muito em relação a isso. O que você, quanto cidadão, pode estar fazendo para diminuir, tá, esses impactos ambientais relacionados à poluição atmosférica por conta das máquinas térmicas? Essa perguntinha já vai ficar para quinta-feira que vem. Pensa o que você... Não vão ficar pensando assim que o governo tem que fazer isso, tem que se investir mais. Não. Vivian, o que Vivian pode estar fazendo para diminuir os impactos ambientais gerados por máquinas térmicas? Isso, exatamente, Letícia. Letícia já colocou aqui no privado uma coisa aqui para mim. Exatamente. É esse olhar que nós temos que ter. Porque, turma, a nossa geração, ela precisa ter um pouco mais de empatia para as futuras gerações. Porque da forma que nós estamos explorando o meio ambiente, agredindo o meio ambiente, não tem condição. Né? Nós vamos falar de recursos renováveis e não renováveis, que vocês também abordaram lá na pesquisa de vocês. Tá? Esse olhar que eu quero que vocês tenham. Eu não quero aquele olhar radical. Né? Porque as indústrias, só dando porrada lá nas indústrias, mas você também tem culpa no cartório, não é verdade? Então, assim, a gente precisa entender essa situação, tá? Pode falar, Yarley. Então, professor, você falou de gerações. Uma coisa que eu estou pensando nos últimos dias, né, olhando as notícias, até com essa questão do Pantanal, foi que o seguinte, nossa geração, quando eu faço nossa geração pequena, do 7º ano, do ensino médio, a gente está lidando com problemas que talvez, claro, a gente gera esses problemas, mas que a maior parte deles não foram que a gente que gerou, né? Foram umas gerações passadas, né, com a evolução da indústria, de lá para cá. E acaba que essa responsabilidade veio para cima da gente, né? Já que a gente vai ser a próxima geração, que a gente, com o conhecimento que a gente recebe, a gente vai passar, né, para a próxima, acaba que toda essa carga, acaba que todo esse peso, né, de estar mudando o mundo, vai para cima da gente. E, por exemplo, das propagandas, da conscientização. Claro, não são só nós que ajudamos, né? São antigas gerações que também até hoje estão discutindo essa ideia de ajudar o meio ambiente, do consumismo, né? Mas que eu vejo que acaba que essa responsabilidade futuramente vai caber mais a nós. Então, Yarley, eu concordo com o que você está falando, tá?
Mas, assim, realmente a culpa não é única e exclusivamente dessa geração do presente, né? O passado contribuiu muito para chegarmos até onde chegamos, mas por muitas vezes não se tinha todo o conhecimento que nós temos hoje, tá? Hoje nós temos um conhecimento que é fato a necessidade da mudança, né? Se não mudarmos, nós vamos sofrer consequências assim absurdas. E nós já estamos sofrendo, né? Por exemplo, as mudanças climáticas não tem condição da pessoa não acreditar, não perceber que nós já estamos sofrendo essas consequências com as mudanças climáticas. Então, assim, realmente existe uma carga, um peso muito grande, né, em relação a essa geração em si, mas é porque a situação está cada vez se agravando mais. Então, assim, hoje, e quando eu falo essa geração, é a minha também. Eu estou vivendo nessa geração. Então, todos nós que estamos vivendo nessa geração precisamos entender a necessidade da mudança. E é isso que eu falo, por muitas vezes não sabia, né, do nível que chegaríamos, né? Eu lembro muito na minha época, né, quando eu era da idade de vocês, que quando falávamos de aquecimento global, parecia uma coisa assim que eu não fosse passar por isso, que a gente não ia viver isso, não se dava tanta importância, né, a essas questões como nós estamos martelando em cima de vocês. Por quê? Porque nós já estamos sentindo na pele que isso está acontecendo. As consequências que falávamos lá atrás, hoje a gente consegue perceber, né? Olha só para você ver como é que as mudanças climáticas. Há 2 semanas atrás eu estava dando aula aqui na minha casa de moletom, de meia no pé, com frio absurdo, né? Hoje com o ar-condicionado ligado. Então, assim, a gente já não consegue mais ter uma noção, né, de clima, porque, sim, estamos sofrendo muitas consequências. E, assim, o que a gente tem que começar a fazer é assumir mesmo a responsabilidade, eu, vocês, os pais, os avós, independente de quem seja, assumir a responsabilidade da mudança, né? Porque se continuarmos do jeito que está, nós vamos aliás, nós já estamos sofrendo as consequências, né? Porque sim, as mudanças climáticas elas são nítidas, né? Não sei se vocês acompanharam, né? Ontem no Fantástico estava falando que foi liberado, né? Foi votado pela União a liberação de não proteger mais as áreas de manguezal e restinga, né? O CONAMA, que é, né, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, liberar, né, a impactar a restinga e o manguezal. Então, viver o que nós estamos vivendo hoje é algo assim assustador. Que como liberar, agredir um ecossistema que tem uma importância tão grande para todo o planeta Terra, né? Mas por quê? O interesse econômico. Porque onde que ficam as restingas? De frente para o mar, não é isso? Onde estão os manguezais? Próximos aos mares. Então, são os locais mais caros para estar se vendendo, não é isso? Então, assim, tem advogados entrando com ações e tudo mais para tentar reverter isso. Imagina, vamos pensar aqui no nosso estado do Espírito Santo. Aquela praia de Taparica ali, que tem aquele monte de restinga preservada, né? E vocês já estudaram, sabem, por exemplo, a importância da restinga. Se for permitido construir prédio ali, olha que bagunça que vai virar esse nosso estado, né? Que é todo o litoral todo de restinga, não é isso? Então, assim, o triste, é saber hoje, né? Todas as consequências que nós vamos sofrer com esses impactos ambientais e, infelizmente, ainda questões políticas e econômicas por trás de tudo isso, permitindo esse impacto. Então, vocês que têm esse conhecimento, né, que é o que eu falo, vocês estão adquirindo conhecimento, a gente está aqui juntos estudando, vocês discutem comigo. Precisa mudar. Então, assim, nós que temos o conhecimento precisamos mudar as nossas ações. Tá? Então, por muitas vezes a gente coloca aí a culpa nas costas da gente,
pesa um pouco, mas é porque eu preciso acreditar que vocês que estão adquirindo conhecimento serão capazes de perceber a real necessidade da mudança, tá? Exatamente, Letícia. Querendo ou não, né, essas mudanças ambientais, esses impactos ambientais, provocam um desequilíbrio ecológico gigantesco, né? Com certeza. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Verdade. Professora, posso falar uma coisa que eu acho que está acontecendo? Pode, amor? Porque, na minha opinião, está acontecendo um enorme desequilíbrio ecológico, porque, o ser humano, às vezes a gente reclama muito da mudança de temperatura, do calor, mas nós estamos internamente ligados a isso, porque se a gente desmata para construir casa, a gente está tirando a cobertura da natureza, o que diminui a umidade e vai diminuindo as chuvas, os rios voadores, por exemplo, uma coisa que está acontecendo no Pantanal. Os rios Exato. voadores, eles estão diminuindo muito, o que está gerando essas queimadas. Muitas pessoas estão fechando os olhos porque estão falando assim: ah, mas a gente não tem nada a ver com isso porque isso está acontecendo por conta do calor excessivo. Mas a gente tem muito a ver com isso porque a gente está tirando o que gera o oxigênio, que gera a água pra gente, Verdade. que é a natureza, que são as árvores e tal. Com certeza. Então, é disso que eu estou falando, entendeu, Yarley? Vocês têm o conhecimento, então a minha esperança tem que estar em vocês, né? Porque é difícil você falar isso para uma pessoa que não teve todo esse conhecimento que vocês estão tendo. Então, por isso que eu acabo falando, não, qual é a sua responsabilidade? O que você pode fazer para mudar? Se a gente conseguir entender a necessidade de mudar, né? Fica mais fácil, porque a gente consegue passar essa característica como um hábito, né? Se eu consigo passar isso para os meus filhos, vocês para os filhos de vocês, existe chance de mudança, né? Agora, se a gente simplesmente, sinceramente, isso não é culpa minha, isso é problema das outras gerações, eu, sinceramente... Aí, infelizmente, não tem condição de mudar. Temos que fazer a nossa parte, exatamente, eu também concordo, tá? Então, vou deixar para vocês essa perguntinha que eu coloquei, ó. O que você, quanto cidadão, tá, pode estar fazendo para diminuir os impactos ambientais gerados pelas máquinas térmicas? Pensa nisso, tá? Alguma dúvida até aqui? Isso, faz no caderno só para a gente ter O início da nossa aula vai ser em cima dessa pergunta, de quinta-feira, tá? Show de bola. Vou ver se o José tá aqui para falar comigo, que semana passada não deu tempo de falar com ele. Tá aí, José? Tô aqui. Tá aí, José? E aí, como é que você tá? Fala pra tia Vivian.